Pai do Senhor, sou missionário e servo Roberto. O tema dessa pregação, desse estudo apologético, prostar, porque nós católicos somos muitos atingidos. Por que vocês prostram diante de uma imagem? Por que vocês prostram diante de um sacerdote? Por que vocês pedem oração para um sacerdote? Por que você anda com um rosário? Por que você anda com um terço? Quero fazer um estudo sobre isso, vou falar sobre isso, mas hoje é só prostar. Por quê? É tradição. No Velho Testamento tem várias passagens mostrando que é biblicamente tradição, magistério e a Sagrada Escritura, porque a Igreja Católica é a única que segue corretamente a Sagrada Escritura, do jeito certo. Vai dizer assim, Isaías 45, 20, ó. Essa passagem aqui na Bíblia protestante, João Ferreira Almeida, é adulterada. Vinde reuni-vos todos, aproximai-vos, que foste salvo dentre as nações. Nada disso compreende aquele que traz seus ídolos de madeira, aquele que ora a um Deus impotente para salvar. A Bíblia protestante tá, nada sabe que ele conduz em procissão. Eles adulteraram essa passagem para perseguir a igreja. Mas no hebraico está do jeito certo também. Deus está falando aqui da imagem de ídolos. Como vai dizer, Êxodo 20 ali, do 3 e 4, Deus proíbe deuses pagãos, ídolos. Prostrar diante dessas imagens, que é divindade. Mas prostrar diante de uma imagem via sacra como a Arca da Aliança, Êxodo 26, 1 ali, o tabernáculo tinha um querubim desenhado nas cortinas. No meio do Êxodo, vai falar aqui, no meio dos dois querubins, Deus falava com Moisés. 25, 22. Ó. Ali virei ter contigo. E é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os Israel. O 26, tabernáculo aí. O véu do tabernáculo, 26, 1, tinha anjo, é um querubim desenhado. Que Deus usa da imagem, sim, via sacra. Fosse imagem de Deus pagão, de divindade, aí Deus ia proibir. É isso que Deus proíbe. Mas Josué 7,6, o homem que se não prostra para nada, machou também. Josué 7,6, ó. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com o rosto, com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças, olha só. Prostraram diante diante da Arca da Aliança ali, no meio dos dois querubins. Deus falava com Moisés face a face. A teofania do anjo representando Deus. Tem várias passagens, meu irmão, várias. 1 Samuel 24, 9. Então Davi saiu por sua vez e brandou atrás de Saul. O rei, meu senhor Saul, voltou-se para ver Davi, inclinou-se, prostrando-se até a terra. Olha só. Também era uma forma comum também as pessoas prostrar diante do rei, diante de sacerdote, diante de uma autoridade, como forma de respeito. Respeito. Balaão prostrou diante do anjo também. Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra diante do anjo. Olha só que interessante. E essa passagem de Velho Testamento, tem várias passagens. Gênesis 27, 29. Ó, sirva teus povos e prostrem-se as nações diante de ti.
o Senhor, eu ser o Senhor dos teus irmãos. Curva-se diante de ti os filhos de tua mãe, maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Gênesis 33, ele tem várias passagens que nos mostram que é um costume do povo hebreu. Ó, o tema é esse: encontro com Saul, irmão de Jacó. Gênesis 33, 3. Ó. Ele, passando ali, prostou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Ó. O 6. Ó. Aproximaram-se então as servas com seu filho, e prostaram-se Lia com seu filho adiantaram-se por sua vez e prostaram-se. E, enfim, José e Raquel prostraram também. Diante de quem? De Saul, irmão de Jacó. Aqui é o 10 que é interessante. Ó, suplica-te. Respondeu Jacó: se ganhei teu favor, aceita este presente de minha mão, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste boa colhimento. Olha só. Jacó contemplou o seu irmão como se fosse um Deus. Deus repreendeu ele? Não, porque ele não adorou. Contemplou. Contemplar e adorar é uma coisa. Adorar é do coração. Contemplar não. É diferente. Ao 11. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Saul aceitou. É só. Que interessante. Ruth prostou também. Ruth 2:10. Tem várias passagens, várias. Por que o povo não prega? Porque você vai conhecer a verdade. Ruth 2:10. Ruth, caindo aos pés, prostou-se por terra. De onde me vem a dita? Disse ela. De que te interessa por mim uma estrangeira? Postou diante de Bozo. Cornélio postou diante de Pedro, Atos Apóstolos 10, 25. Atos Apóstolos 16, 29. O carcereiro pede luz, prostra diante de Paulo e Sila. Não é repreendido. Pedro repreende Cornélio porque Cornélio prostou para adorar. Daniel 2:46. O rei também prostra diante de Daniel. Segundo Reis 2:15. Que é um estudinho mais rápido e simples, para você entender. Segundo Reis 2:15. Nós católicos, nós temos que entender a palavra. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera de frente dele, disseram: o espírito de Elias repousou em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostaram-se por terra diante dele. Quando a gente prostra diante de uma imagem ou diante de um sacerdote, não é para adorar, é como forma de respeito. A imagem representa o quê? A grandeza de Deus. Quem faz milagre não é a imagem, não é Nossa Senhora, é Deus. Aquela imagem que leva você a Deus, que remete você a Deus, como a Arca da Aliança, quando o povo se prostrava. Ali o povo lembrava dos mandamentos. E Deus falava no meio dos dois querubins, só com o profeta Moisés, o mediador do Velho Testamento. Pois Moisés morreu, sucedeu Josué também. Josué não prostrava para nada, mas prostou diante da Arca da Aliança, como forma de respeito. E ali Deus falava com Josué, a mesma coisa que falava com Moisés, no meio dos dois querubins, das duas imagens. Você está entendendo? Deus mostra o que deve ser venerado. Deus mostra o que nos leva a Ele. A oração do terço, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de um santo, São João Batista, a imagem é o que é. Representa a grandeza de Deus que leva você àquela serpente, Números 21, 8 e 9.
Em 2 Reis 14:4, aquela serpente ardente lá, quando o povo olhava para aquela serpente, lembrava do mandamento. E quem curava não era a serpente, era o povo se convertendo e lembrando da aliança. E em 2 Reis 14:4, essa serpente que Moisés fez foi destruída, porque o povo começou a prestar culto a essa serpente, chamava Neusatã. Você está entendendo? Se a gente ter uma imagem, nossa senhora, se a gente começar a prestar culto, começar a adorar, começar a colocar acima de Deus, isso é adoração. Entendeu? A Maria está no lugar dela. Quem faz milagre é Deus. A imagem só nos leva a orar, nos leva a buscar os mandamentos de Deus. É isso que a imagem que a Sagrada Escritura ensina. Prostrar diante de um sacerdote não é adorar. Adorar é um sentimento, gesto não é adoração. Você está entendendo? Davi prostrou diante de Saul. As pessoas prostravam diante do rei Salomão. As pessoas prostravam diante de Davi. As pessoas prostraram diante de Jacó. As pessoas prostraram diante de José. É bíblico, é base bíblica, é tradição, mas é a Sagrada Escritura. O único que segue corretamente a Sagrada Escritura, corretamente, a Bíblia nasceu para a sua igreja católica, apostólica, romana, porque foi ela que escreveu a Bíblia. Foi ela que guardou, foi ela que teve os mártires, deram sua vida para escrever os feitos. A Bíblia que você tem é graças à igreja católica. Os gnósticos, os monges, os papas e etc. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia.